Dula Salabert, com a palavra. Obrigado, presidente. E eu sempre resgato, nos meus discursos, aquela fala do Bertolt Brecht, que diz, primeiro o estômago, depois a moral. Como diria Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. E eu sempre resgato, nos meus discursos, aquela fala do Bertolt Brecht, que diz, primeiro o estômago, depois a moral. Como diria Bertolt Brecht. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, e o Alexandre de Moraes foram ao churrasco promovido pelo presidente Lula na última sexta-feira no Palácio da Alvorada. A informação, inclusive, foi detalhada no jornal Estadão. Detalhe, esse era o evento de articulação política. E eu sempre resgato, nos meus discursos, aquela fala do Bertolt Brecht, que diz, primeiro o estômago, depois a moral. Você está falando sério? O encontro serviu para tratar do alinhamento da base governista após a aprovação da MP dos ministérios em comissão mista. O jornal, inclusive, menciona as críticas excessivas do ativismo judicial que tem ocorrido e também a aderência da população a essas críticas. E o jornal ainda aponta que, na verdade, essa aderência do povo brasileiro às críticas ao ativismo judicial tem, no fundo, uma verdade genuína nelas. O jornal ainda diz que as forças republicanas têm se esforçado por defender essas prerrogativas, mas é preciso que as cortes ajudem a ajudá-las. Quem quer ser respeitado precisa se dar ao respeito, diz o jornal. E aí, você concorda com a afirmação? E que aumentou, no último ano, a quantidade de escolas sem água e também sem água potável. O presidente Jair Bolsonaro assinou um acordo para levar a água potável às escolas públicas rurais da região nordeste do país. O Água nas Escolas é resultado de uma parceria entre o Ministério da Cidadania, o BNDES e a Fundação do Banco do Brasil. Em escolas públicas rurais e da periferia do Nordeste, mais de 100 mil alunos serão beneficiados de 350 municípios da região. Abrir poços artesianos e levar água aos nordestinos que sofrem com a seca. Nós aqui, às vezes, não damos muito valor à água. Temos em abundância. Lá, quando você vê um velho nordestino, ou uma senhora de idade, com pele enrugada, entrando debaixo de uma bica d'água, não tem preço a alegria daquela pessoa. Parece que ganhamos a Mega Sena. Uau! Aqui foi bem dito que mais de 1 milhão de estudantes no Brasil não têm acesso à água potável. E que aumentou, no último ano, a quantidade de escolas sem água e também sem água potável. É um absurdo. Tem que lembrar também uma questão básica. O Brasil figura, segundo o ranking da OCDE, entre as últimas posições em que o jovem quer ser professor. Nós vamos ter daqui a 15 anos um déficit de professores na educação básica brasileira, porque ninguém mais quer ser professor. O jovem prefere e opta ser por traficante do que ser professor, porque é super desvalorizado e desmoralizado esse tipo de profissão. Foi assinada hoje a portaria que aumenta em 33% o piso salarial dos professores da educação básica. Com o reajuste, o salário inicial passa para perto de R$ 3.900. O presidente Bolsonaro afirmou que governadores e prefeitos têm recursos para aumentar o salário dos educadores. Tem um ditado na Coreia do Sul que diz que um estudante não pode pisar nem na sombra do seu mestre. Seria bárbaro que os professores brasileiros fossem tratados com um grau de respeito parecido, começando pelo salário. Nos países que a gente admira, o professor, ele tem uma profissão valorizada, tem uma carreira atraente. Ninguém fica rico sendo professor, mas tem um salário digno. Professores mais bem treinados, mais preparados e mais bem pagos dão uma contribuição e tanto, educando do campo formal, português, matemática, ciências, e educando para valores, que é vital na construção de uma sociedade. Então, nesse sentido, há questões urgentes a serem feitas. Cadê o Pimenta? Quanto falta para acabar, Pimenta? 30 minutos, Pimenta. Eu quero é viajar.
Nosso avião já chegou? Não, mas o Santos Dumont... E eu penso, presidente Nicolas, que se nós conseguirmos nessa comissão provocar o governo federal... E eu fico me perguntando que país é esse? Para duas questões básicas. Primeiro, valorizar de fato o professor e os profissionais de educação no Brasil. Eu quero viajar. E para além disso, independente das questões ideológicas, a gente conseguir também garantir que daqui a no final desse mandato, todas as escolas do Brasil tenham acesso ao saneamento básico. O povo brasileiro me conhece. Resolveu fazer algumas trocas no mobiliário dos palácios. O governo federal abriu neste final de ano um pregão eletrônico para a obtenção de tapetes de nylon e sisal para os palácios da Presidência da República. Segundo dados do portal oficial, a Casa Civil pretende adquirir 13 tapetes, número cabalístico do PT, em um valor total estimado de R$ 374 mil. O edital de licitação explica que o objetivo da compra é, abre aspas, trazer uma melhor ambientação às salas e gabinetes dos palácios presidenciais, fecha aspas, e acrescenta que é necessário valorizar a brasilidade nos ambientes oficiais. Na lista de produtos aparecem 2 tapetes de nylon, cujo valor unitário de cada um é de R$ 113 mil. E eu sempre resgato, nos meus discursos, aquela fala do Bertolt Brecht, que diz, primeiro o estômago, depois a moral. Como diria Bertolt Brecht! O portal oficial também informa que foi fechado o contrato para aplicação de piso vinílico na Granja do Torto, que é a casa de campo da Presidência da República. O serviço total de remoção e substituição das áreas social e íntima da casa de campo foi de R$ 156 mil. E eu sempre resgato, nos meus discursos, aquela fala do Bertolt Brecht, que diz, primeiro o estômago, depois a moral. Como diria Bertolt Brecht! Brecht! Não, Bertolt! Chega! Chega, por favor! Ai, caraca! Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.